Na segunda metade do século passado, Hollywood ficou bastante imaginativa, adivinhando o que nos esperava no futuro próximo, com armas lasers, carros voadores viajando no tempo e viagens para outros planetas. Mas enquanto filmes como De Volta para o Futuro adotaram uma abordagem otimista, outros mantiveram uma visão mais distópica, isso é, pessimista, sobre o que o futuro nos reservava, sendo que alguns se tornaram verdadeiras obras-primas da sétima arte, como é o caso de O Exterminador do Futuro, de 1984. Um filme criado por James Cameron, que antes de se tornar um dos nomes mais respeitados do cinema, passou boa parte dos anos 70 trabalhando como caminhoneiro. Enquanto viajava pelo país, o cinema era um dos seus principais passatempos, e o modo como aqueles filmes transmitiam não só histórias, mas emoções, sempre o deixou maravilhado, tanto que decidiu que também contaria suas próprias histórias para a grande tela. Mas é claro que seu começo no ramo do cinema não foi apenas sentar na cadeira de diretor. Cameron começou por baixo. O seu primeiro trabalho profissional na área foi como diretor de arte, onde construiu miniaturas, e como supervisor de projeção no filme de John Carpenter, que também se tornaria um clássico, Fuga de Nova York, de 1981. A primeira experiência como diretor de um filme foi com Piranhas 2, Assassinas Voadoras, um filme B, pouco conhecido, mas que marcou o início de uma carreira que não demoraria a decolar. Foi nessa época que ele começou a imaginar uma história para um novo filme, algo sobre um robô que vinha do futuro para matar a mãe do futuro salvador da humanidade. Segundo o diretor, a ideia para O Exterminador do Futuro surgiu quando ele estava em Roma, divulgando o filme Piranhas 2. Na época, ele vinha de uma produção que havia sido um verdadeiro inferno, graças principalmente a diversos desentendimentos com os produtores que chegaram a demiti-lo e depois recontratá-lo para terminar o projeto. Cansado e nada contente com o resultado do filme, Cameron foi acometido por uma febre, e enquanto tentava descansar, acabou sonhando com um robô que emergia do fogo. Assim que acordou, desenhou o que havia visto e começou a desenvolver seu roteiro com uma promessa. A partir daquele momento, só dirigiria filmes cujas histórias tivessem sido escritas por ele mesmo. Mas é claro que falar é mais fácil do que fazer. Com o roteiro em mãos, James Cameron enfrentava seu primeiro grande desafio: encontrar um estúdio que produzisse sua ideia, e depois de diversos encontros infrutíferos e negativos de vários produtores e figurões da indústria do cinema, ele conheceu a produtora Gale & Hurd, que topou produzir seu filme com duas condições. Ele teria que aceitar alterações no roteiro e venderia os direitos do filme para a produtora pela quantia simbólica de $1. Essa foi a aposta arriscada para um homem que, na época, dormia em seu carro e vivia se alimentando de McDonald's. Mas Cameron viu essa como a oportunidade de sua vida e aceitou a proposta. Com o sinal verde para a produção, a equipe de produtores queria dar credibilidade ao filme. Para isso, a principal aposta seria encontrar um grande nome para viver o vilão. Assim foram convidados Sylvester Stallone, já conhecido por Rocky, Tom Selleck, que fez a série Magnum, e Mel Gibson, que havia estrelado Mad Max, mas todos negaram. Até o jogador de futebol americano O.J. Simpson, que anos depois teria vários problemas com a lei, sendo inclusive acusado do assassinato de sua esposa, foi cotado para o papel, mas ele acabou sendo descartado devido a seu jeito amigável, que para Cameron não condizia com o perfil esperado para O Exterminador. A resposta para o problema de elenco veio de uma maneira inusitada. Um ator iniciante com um forte sotaque austríaco que estava em alta depois de estrelar Conan o Bárbaro, de 1982. A princípio, Arnold Schwarzenegger foi imaginado como o herói do filme. Porém, enquanto conversava com o diretor para o papel, o ator apresentou uma série de ideias sobre como deveria ser o comportamento do robô assassino. As ideias de Arnold encantaram Cameron, que passou a ver o ator como a escolha perfeita para o papel do Exterminador. Afinal,
Seu vilão teria que ser imponente, implacável e ameaçador. Quem atenderia essas características visuais melhor do que o nome mais importante do fisiculturismo da época? Antes de seguir seu sonho hollywoodiano, Schwarzenegger tinha conquistado o Mr. Olympia por várias vezes. Mas a princípio, o ator não queria ser um vilão que teria só 16 frases, e somente topou o projeto após ser convencido por Cameron que o destaque do longa estava justamente em seu vilão. Com o assassino do futuro escolhido, restava saber quem seria o protetor Kyle Reese. Embora nomes como Bruce Willis e até o cantor Sting tenham sido cotados, quem ficou com o papel foi Michael Biehn, uma escolha da produtora Gail Wayne, que viu nele uma fragilidade e determinação que combinavam com o personagem. Para a indefesa e meiga Sarah Connor, foram consideradas Bridget Fonda, Jodie Foster, Jamie Lee Curtis, mas depois de inúmeras entrevistas, foi Linda Hamilton quem acabou sendo selecionada. Na época, ela era uma jovem promissora que tinha acabado de estrelar o filme Colheita Maldita, baseado na obra de Stephen King. Mas montar a equipe para a produção era apenas parte do desafio. As dificuldades continuaram durante as filmagens. Como Arnold também estava envolvido na sequência de Conan, as filmagens de O Exterminador do Futuro tiveram que ser interrompidas por 8 meses. Porém, o filme conseguiu manter seu cronograma, mesmo com as interrupções, graças às ideias muito claras que Cameron tinha para o filme. Ele mesmo tinha desenhado todos os storyboards do filme e sabia exatamente o que queria de cada cena. Uma visão que se mostrou revolucionária, já que quando o filme chegou ao cinema em 1984, com elementos misturando thriller, ação e ficção científica, o longa se tornou um grande marco. O Exterminador encantou e aterrorizou o público com a história do ciborgue assassino que é revestido por pele humana e é enviado no tempo para matar Sarah Connor, a mãe de John Connor, um futuro líder da resistência humana contra as máquinas. Cameron vai, através de flashbacks diretos, simples e esclarecedores, nos revelando sobre a atual situação do futuro após o domínio das máquinas, o que joga o espectador no mesmo nível do ceticismo inicial de Sarah, que vai aos poucos compreendendo a gravidade e a dimensão de sua situação, e a sua própria importância enquanto geradora do líder da humanidade. Nesse último ponto, recebemos um forte discurso feminista por parte de Cameron, fortificando a figura da mulher e transformando-a em mais do que um mero rosto frágil que precisa ser protegido. É um discurso inserido de maneira sutil, mas bastante forte, o que eleva o status do Exterminador do Futuro para além de um mero filme de ação. Muito de sua história é também contada através de Kyle Reese, com uma ótima interpretação de uma pessoa deslocada no tempo e completamente perdida, e que sem interrupção da ação, nos conta todos os eventos que levaram à destruição da humanidade e a única esperança para ela. Inserindo incitações curiosas sobre a identidade visual da época e a própria idealização do público sobre como seria o futuro, como visionário que é, elabora inteligentes rimas visuais entre o presente e o futuro, no qual a identidade do movimento punk, indo das roupas e acessórios, até o estilo musical, entra em um conflito curioso, com a presença dura e sem expressão do T-800, sempre vestido de preto e com óculos escuros, numa representação incerta do amanhã. Destaque também para sua fotografia, em ambientes com estilo noir e ao mesmo tempo techno, com cores saturadas de neon nas noites escuras, que contrastam com um cinza, mostrando bem a sociedade decadente em que a humanidade caminha, em uma maravilhosa ambientação que nos deixa completamente imersivos. Com um orçamento de apenas 6,5 milhões de dólares, foi necessário escolher muito bem quem iria dar vida à visão de Cameron, que escolheu o mago e mestre dos efeitos especiais, Stan Winston, que alcança uma sensação de realismo que assustou muitas pessoas, pela veracidade que conferiu à imagem do robô vindo do futuro. Recheados de cenas de ação eletrizantes,
O filme também abusa dos efeitos práticos, impressionando o público até hoje. Se, quando assistimos ao filme, lembramos que ele foi feito nos anos 80, com recursos limitados de produção. Uma prova disso são os momentos finais do longa, quando vemos o trabalho de stop motion feito nas cenas em que o robô T-800, já sem o seu revestimento de carne humana, persegue Sarah Connor dentro de uma fábrica. Fica claro que essa sequência não envelheceu muito bem. Além dessas dificuldades, várias cenas deram um grande trabalho para serem produzidas. Grande parte delas tinham que ser feitas em um espaço reduzido de tempo, já que sem ter os direitos de filmagem dos locais, a equipe simplesmente chegava, filmava e ia embora antes da polícia chegar. Isso acontece, inclusive em algumas cenas, com tiroteios que foram feitas com pessoas reais passando pelos locais que estavam sendo mostrados. Porém, algumas dessas situações renderam momentos memoráveis, como as que os 3 protagonistas do longa se veem pela primeira vez em um bar e conhecem as intenções uns dos outros. Um momento filmado com maestria por Cameron, que usa de forma precisa o slow motion para gerar o maior impacto possível. Tomadas que se tornaram memoráveis também pela atuação competente do elenco. E aqui não há como não mencionar o fator principal e de maior acerto ao filme, Arnold Schwarzenegger. Com seu porte físico, seu olhar de determinação, seu sotaque robótico, parecendo um ser invencível, que contrasta perfeitamente com o frágil e franzino Michael Biehn. É um perfeito contraste e sabemos que são personagens antagônicos. O empenho de Schwarzenegger foi tanto que ele ficou um mês montando e desmontando armas de olhos vendados, tendo aulas de tiro e aprendeu a atirar com as 2 mãos, para que se tornassem tudo automático e de forma perfeita. Schwarzenegger encontrou na sua roupagem do inexpressivo androide T-800 a figura ideal para catapultar de vez seu estrelato. Muito longe de ser um bom ator, Arnold faz um bom uso de sua aparência truculenta e de seu sotaque austríaco carregado, para dar vida a um personagem marcado por essas características, com um simples diálogo "I'll be back" ficando eternizado pela voz do ator. Sua icônica frase foi devido a ainda estar se familiarizando com o idioma e não conseguir pronunciar de forma correta. I'll be back. Right. The I'll sounded weird to me. So I said to the director, I said, I think that I would say, I will be back. Right. And he says, no, I think that I wrote, I'll be back. I said, but I mean, listen to it. I said, it's kind of like, the Terminator doesn't talk like that. The Terminator would say, I will be back. Right. And he says, look, let's make it simple. I said, I don't tell you how to act, but don't you tell me how to write. I wrote I'll, and that's what you say. You say, I'll be back. And I'm so happy that he insisted on the I'll be back. Because when the movie came out, you never know when you do the scene that is going to be a famous line or that it will be repeated over and over. So I remember when the movie came out, someone stopped me in New York and said, Arnold, say the line. Say the line. I said, what line? And he says, the line from the movie from Terminator. He says, the I'll be back line. I said, I'll be back. He said, no. Say it the way you said it. And I said, I'll be back. Outro ponto de destaque do longa é a sua trilha sonora, criada por Brad Fiedel, com sintetizadores que foram inspirados nas batidas do coração, representadas pelo amor entre Sarah e Breeze, e barulhos mecânicos e de engrenagem do Exterminador. O longa traz um dos temas mais memoráveis do cinema, que imediatamente reconhecemos. Mesmo tendo sido lançado sem grandes pretensões de sucesso, O Exterminador do Futuro se tornou um grande marco em diversos níveis. Para entender completamente o seu impacto em Hollywood, precisamos pegar a mesma máquina do tempo que transportou Reese até 1984 e observar a época em que o filme foi lançado. Foi um sucesso esmagador de crítica e público, faturando 78 milhões. Cameron criou um paradoxo temporal e mudou a história do cinema.
ele reinventou os heróis e vilões que eram clichês, com personalidades caricatas e sem profundidade. Ele encontrou maneiras abreviadas de se reconectar com um público desinteressado e argumentou por sua própria habilidade atrás das câmeras, com cenas de ação que moldaram profundamente a forma de arte. Mas isso não descarta seu valor inerente ao entretenimento. Este ainda é um incrível passeio de montanha-russa, inventivo e emocionante, uma combinação inteligente de cenas de ação e investimento emocional. Um longa que tornou conhecidos James Cameron e Arnold Schwarzenegger, duas figuras que, à sua maneira, marcaram o mundo do entretenimento. O Exterminador do Futuro é o resultado de uma obra muito bem construída e executada de maneira inteligente e excitante. É nostálgica e até mesmo reflexiva. É cinema que apenas enriquece com o tempo. Esse é um dos filmes que marcou a minha infância, eu cresci assistindo ele e sou muito fã. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho para o conteúdo exclusivo do canal. E também agradeço aos amigos que contribuíram para a criação deste vídeo. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo.